Fala aí, pessoal, beleza? Bom, não sei se vocês vão lembrar, né, que já faz um tempinho, eu fiz um vídeo falando sobre um dos grandes problemas de infraestrutura do Brasil, que era a questão logística. Mas eu acho que eu comentei que também tinham outros problemas, né? E hoje eu vou falar do segundo principal, ao meu ponto de vista, né? Mas, de qualquer forma, um dos principais problemas de infraestrutura da qual o Brasil já sofreu bastante também, principalmente quem for um pouco mais velho vai se lembrar no início desse milênio, um pouco antes também, os apagões, que eram uma coisa frequente, né? Então, a questão energética, que é o problema que a gente vai falar hoje. Mas mais precisamente a questão energética de eletricidade mesmo, né? Porque também tem outros aspectos que eu não vou entrar hoje, até para tentar dar uma resumida no vídeo, né, para não ficar aqueles vídeos tão extensos como vocês pediram. Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto, eu queria pedir, né, como vocês já sabem, né, para você se inscrever no canal se você já não for inscrito e ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar, que é muito importante, porque esse canal aqui é muito pequeno ainda, né, tá começando, e para eu conseguir fazer as coisas legais com vocês, interagir e dar os comunicados, interagir de todas as formas com vocês, eu preciso ter pelo menos 1.000 inscritos. E ainda tá chegando, mas ainda tá faltando um pouco. Então ajuda o canal a crescer e compartilhe o vídeo, por favor. Né? E também não se esqueça também de deixar suas críticas e sugestões no fim do, né, na descrição, que também são muito importantes. Como eu comentei um pouquinho, a questão de energia, ela tem algumas vertentes diferentes, né? Tem a questão da energia elétrica e a dos combustíveis, para falar de forma mais ampla, mais resumida. A questão dos combustíveis, né? Ou seja, a energia usada para transporte, essas coisas, eu não vou entrar hoje, porque essa parte merece um vídeo próprio, né? E que também se enquadraria nessa questão. Mas hoje eu vou falar especificamente da questão de energia elétrica, tá? Apesar de o Brasil usar muito recurso fóssil para combustível, a gente até que usa bastante, é um dos principais, se não o principal usuário no mundo, até em questão geral, né, de fontes renováveis para a matriz energética. Né? A gente usa praticamente 80% da nossa energia elétrica é composta por hidrelétricas. Né? Então a gente está na vanguarda desse uso de energias renováveis. Bom, a questão da energia elétrica, ela foi crescendo desde que foi popularizando, né? Ela começou a ser implantada aqui no Brasil de uma forma geral, mas ela começou a ser realmente implantada assim de uma forma mais extensiva aqui no país com o JK, que a gente lembra muito da questão dos transportes, né? Que eu até comentei no outro vídeo, mas ele também foi importante nessa parte da questão de energia elétrica. Tanto que até hoje a gente usa como base um modelo que ele implantou, que a gente chama, né, de Sistema Integrado Nacional, que veio dessa época. Né? Ele se consiste basicamente a integração entre as redes elétricas de cada lugar do país, para, por exemplo, se faltar em um lugar, o outro compensar e vice-versa. Bom, então desde aí a gente começou a ir investindo gradativamente até o regime militar, a gente começou a aproveitar um pouco mais a nossa natureza, né, o nosso potencial hídrico, né, porque a gente tem muitos rios que propiciam o uso de hidrelétricas e começamos a investir nesse modal. Até alguns anos atrás que a gente veio construindo algumas hidrelétricas. Né? O Brasil tem várias que, como eu falei, corresponde a 80% da nossa fonte de energia elétrica. Mas o problema é que, pela dificuldade, pela dimensão das obras, pelo custo, não são tantas, né? E é complicado ficar fazendo um monte, né? Além da questão da natureza, no impacto ambiental. Então a gente estagnou nessa parte e a nossa produção nesse modal está quase no limite. E o que acontece? Se o nosso consumo aumentar, ou seja, se começar a ter novas empresas, novas indústrias principalmente, né, e etc., vai faltar energia. Então, esse é um dos maiores gargalos econômicos, né, como eu falei no outro vídeo, é um gargalo econômico que a gente chama, que atrapalha muito o crescimento do nosso país. Esse problema não é novo e já tem
bastante tempo, né? Como eu já comentei no comecinho, né? O pessoal que é um pouco mais da antiga vai lembrar de todos os apagões que tinha. Esse problema de energia é recorrente no Brasil desde o século passado, né? E então, para tentar contornar isso, foram investiram em vários projetos ali, principalmente na região norte e nordeste, né? Então, principalmente na parte amazônica, porque apesar de a gente pensar no Rio Amazonas sempre, que é um rio de navegação, um rio grande, né? Mas ele é de planície. Os afluentes, uma boa parte deles são rios de planalto, ou seja, são rios que descem, né? Acho que vocês entenderam. Então, são bons para esse tipo de uso, né? Então, são bons para criar hidrelétricas que geram energia. Então, o Estado brasileiro decidiu ir nessa direção e tentar contornar esse problema de energia. Mas só a hidrelétrica, ela não, esse modal, ele não conseguiu abastecer, né? Não conseguiu fazer o suficiente. Então, continuou, principalmente em 2000, 2001, teve uma grande crise de abastecimento de energia elétrica. E então perceberam que a gente tinha que começar a variar as nossas fontes de energia elétrica, né? Então, foi a partir desse momento que a gente começou a investir nas termoelétricas, né? Que não são recursos renováveis, né? E eles são, de uma forma bem geral aqui, só para explicar rapidinho. São usinas que a gente põe combustível fóssil, né? Ou seja, pode ser o combustível, pode ser petróleo, carvão, gás, e eles geram, com a queima, eles geram energia. Não vou explicar muito bem como funciona. Então, o que acontece? Ele é um modo muito mais caro de produção de energia e que a gente não teria como fazer muito aqui no Brasil. Então, a gente usa ele como reserva. Por exemplo, quando começa a faltar energia vindo das hidrelétricas, a gente usa esses geradores como uma reserva. Por isso que quando está faltando energia, sobe muito o preço, né? Que estão sobe bandeira amarela, vermelha e tal. Justamente por conta que a gente vai começando a usar muito mais essas termoelétricas, que o custo é muito alto. Então, é por isso que fica mais cara a conta de luz, tá? Os principais estados que têm as termoelétricas são o Rio de Janeiro, a Bahia, o Maranhão e São Paulo. O terceiro maior modal que a gente usa é a energia eólica, né, que é movida pelo vento, né, que são aquelas grandes turbinas com as hélices, né, que giram e geram energia. Elas são praticamente 10% da nossa fonte de energia, o que já é bastante, né, se a gente parar para pensar, mas ainda não o suficiente, né? Mas ela está em crescimento, né, e os principais locais que usam essa energia é o Nordeste e o Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mas o grande foco é realmente o Nordeste. Um outro componente importante que vale ressaltar, que a gente usa, é o termonuclear. Esse modo de produção ele é muito positivo e produtivo, né, economicamente falando, que de todas as formas de energia é o que produz mais por grama de combustível, né? Ou seja, com um pouquinho só de combustível ele produz bastante energia, né? Então seria, assim como as hidrelétricas, seriam uma escolha muito óbvia para o Brasil usar, porque a gente tem toda a tecnologia, a gente tem muito urânio aqui no nosso solo e ele é muito barato, né? Seria uma fonte muito boa para a gente de ter energia, né? Tanto que a gente já tem o Angra 1 e Angra 2, né? E a gente já faz um bom tempo em construção o Angra 3, né? O grande problema que a gente não usa, né? E até por isso a demora de construção de Angra 3, é porque só de ter a palavra nuclear aqui, o pessoal tem um medo, né? O povo e a classe política também. Tem um medo absurdo desse tipo de tecnologia, né? Tudo que tiver escrito nuclear, o pessoal tem medo e tal. Claro que tem os seus motivos, né? Mas então isso impede bastante o uso, né? Até porque essa questão vem de saber todos os riscos que mexer com a tecnologia nuclear tem, né? E o que acontece, né, quando tem os acidentes com esse tipo de tecnologia. O grande ponto hoje é que no mundo essa questão ambiental está ficando cada vez mais relevante, né? Cada vez mais importante. E isso está diminuindo muito a chance e a vontade de usarem os recursos fósseis, né, para a produção de energia, né? Isso no mundo inteiro. Claro que tem alguns lugares que é necessário, até porque não tem outras possibilidades, mas, quando possível, tem se preferido fontes renováveis.
Até porque, além do custo ser elevado, né, dos recursos fósseis, ele é um recurso, são recursos finitos e também que poluem bastante, né? Então, de uma forma geral, não são interessantes. Então, por isso que o pessoal tem procurado fontes renováveis por serem recursos que não poluem, que são mais baratos de produção, teoricamente, e, e são infinitos, né? Então, você pode ficar à vontade, né, usando eles. Tanto que eu até comentei em outro vídeo, que vai estar aqui para vocês, uma grande questão que tem envolvendo a Etiópia e os seus vizinhos por conta de uma construção de uma grande hidrelétrica na Etiópia. O único problema, assim, é que geralmente as fontes de energia renovável são muito caras para implantar, né? Algumas porque, por exemplo, as hidrelétricas são muito grandes, requerem grande investimento para construir a estrutura, e outros é também pela questão da tecnologia ser nova, está em desenvolvimento, né? Então, de uma forma geral, são muito caros para implantar. Mas depois de implantados, é muito mais barato de se manter, né? E de gerar a energia propriamente falando. Mas um dos problemas também é que, por exemplo, o que acontece aqui no Brasil com a energia solar é que, enquanto em muitos lugares do mundo os governos dão incentivos, né, dão, por exemplo, abatimento de imposto para o pessoal instalar painéis solares nas suas casas, nas empresas e tal, aqui no Brasil é o contrário. Os caras sobretaxam, né, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, ele não tem um incentivo para a produção de energia solar, né, aqui no Brasil, né, então ninguém é caro aqui ainda para pôr um painel solar na sua casa e tal, mas felizmente, até por conta da procura, né, o preço vem diminuindo gradativamente, né? Então, eu vou falar um pouco melhor sobre isso no final do vídeo. Mas vamos lá. Quais são os tipos de energia renovável que tem no mundo? Você sabe disso? Vamos lá. Uma eu já falei muito claramente aqui, que é a hidrelétrica. Né? Essa aqui é um pouco mais conhecida, até porque era bastante usada no mundo. O outro é a eólica, que também já falei, que é conhecido também, e a solar. Só que tem outros três tipos que são mais desconhecidos. Você já ouviu falar de energia geotérmica? Talvez já. Mas e o maremotriz e a ondometriz? Aliás, on, ondomo, ondomotriz, acho que eu falei errado. Né? Tem uma também que ela é a biomassa, mas ela é mais usada um pouco como combustível do que como geração de energia, né? Mas eu vou deixar aí ela para falar naquele outro vídeo que eu for fazer junto com os outros, tá? O Brasil é um país abençoado. Dos 6 tipos de energia que tem, a gente consegue fazer 5. É o único lugar do mundo que tem como usar em larga escala 5 dos 6, né? A gente só não consegue um por um bom motivo. Bom, como eu já expliquei das hidrelétricas um pouco, né, como que funciona aqui no Brasil, eu vou falar o outro lado, né? Infelizmente, um dos lados que ajudou a ter bastante hidrelétrica aqui no Brasil é que justamente uma dificuldade, né, que é o elevado custo de implantação, né, de construção, porque são obras muito grandes, né, obras faraônicas que a gente fala, isso possibilitou, né, isso facilitou desvio de dinheiro, né? Desvio de verbas, né? Porque a maioria das obras ela é feita com auxílio de grandes empreiteiras, né? Então, vocês já sabem como funciona, né? Isso facilita o desvio de dinheiro, né? Isso não é de um governo específico, isso aconteceu desde o começo, tá? Passou em todos os governos aí, claro, não posso falar todos, né? Mas na maioria dos governos aconteceu desse jeito, tá? E além disso, apesar de o recurso ser finito, né, aliás, infinito, que é a água, né, a água não acaba, mas ele é imprevisível, porque ele é muito influenciado pelo regime de chuva, né? Então, se, por exemplo, a gente fica um bom tempo com seca, a geração de energia é prejudicada, né? Porque o nível dos reservatórios vai caindo e isso interfere bastante, né? Como a gente já sabe, principalmente aqui de São Paulo, a gente já passou com problemas com isso. E além disso, tem mais um grande problema, ainda mais hoje em dia, que é todo o impacto ambiental da geração de uma nova hidrelétrica, né? Porque você cria uma barreira que não simplesmente impede o fluxo do rio, né? Que você controla o fluxo do rio. Ele enche, né? Alaga toda a região ali em volta.
Então isso destrói uma boa parte da mata, interfere ali na fauna, na flora local e em algumas ocasiões até em ribeirinhos, né? Algumas comunidades que vivem não só perto, mas em função do rio, né? Então isso interfere bastante também. Então a hidrelétrica é positiva, mas tem os seus pontos negativos também que são que devem ser levados em conta. A eólica eu também já expliquei um pouquinho, mas falando de uma forma mais geral, né? A grande questão é que, principalmente no Nordeste, assim, é ideal para a produção desse tipo de energia, né? Além do vento ser constante, a velocidade é estável e eles não mudam muito de direção, né? E tem um benefício extra também que trouxe, principalmente no Nordeste também, que em vários lugares foram em pequenas propriedades, né, rurais que alugaram um pequeno trecho ali da propriedade do agricultor ali para instalar as turbinas. Então é uma renda a mais para esses agricultores que geralmente são pobres, né? Então tem uma renda extra e ele não perdeu a terra, ele continuou podendo trabalhar na sua terra, né? Com a agricultura ou com a criação de gado em volta. Então foi uma coisa muito boa ali, socioeconomicamente falando, né? Só que também tem os seus problemas, né? Ah, eles, dependendo de como for implantado, pode trazer também efeitos ambientais. E, como a gente sabe muito bem aqui no Brasil, isso também vira o quê? Política. Então, começaram a usar muito essa questão política para ambiental, né? Para atrapalhar algumas coisas, né? Aí tem uma outra série de questões políticas que eu não vou entrar em questão hoje, mas, por exemplo, um exemplo claro disso é que eu não vou saber precisar. Esses exemplos que eu vou dar, eu não tenho como provar porque eu não lembro onde eu vi, onde eu achei, né? Então, não considerem como uma verdade absoluta, né? Se vocês quiserem, pesquisem e ver se eu estou falando verdade ou não, né? Mas, no Nordeste, eu não lembro direito onde que era. Me vem Natal na cabeça, mas eu não sei se é lá, tá? Mas parece que tem turbinas, colocaram turbinas e tiveram que parar as turbinas porque estava acidentando alguns pássaros lá. Então o pessoal de proteção dos animais, todos esses ambientalistas, foram e falaram, não, não pode ter geração de energia aqui, não pode usar turbina eólica, porque está matando os passarinhos. Em vez de colocar uma gaiola de proteção, qualquer coisa, né? Mas tudo bem. E um outro exemplo também, que esse sim eu lembro muito bem, que eu acho que eu vi na escola, quando eu estava no ensino médio, há um bom tempo atrás, e até por isso que eu não vou lembrar onde era, porque faz muito tempo que eu vi. Mas eu lembro, isso ficou muito claro na minha cabeça, quando eu estava em uma aula de geografia, aprendendo sobre isso que eu estou falando hoje, né? Colocaram uma usina eólica lá no Ceará, eu não vou saber a cidade, e que era bem grande, poderia gerar muita energia. Só que não colocaram a fiação inteira. Então, estava se perdendo uma boa parte da produção. Eu lembro que era mais ou menos alguma coisa tipo em 10% só do que era produzido que era aproveitado mesmo. O resto se perdia, né? Se dissipava, não sei, né? Porque não tinha o cabeamento correto. Então, a questão da energia solar, da energia eólica, é mais política do que propriamente energética ou econômica, essas coisas, né? Os problemas, né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim giram em torno da política. Como tudo aqui no Brasil, né? A energia solar é a que mais cresce e a que tem maior potencial de crescimento aqui no Brasil. Apesar de ser só 1% da energia consumida aqui no país, todo mundo sabe o sol que bate aqui, né? Já tem alguns parques de energia solar aqui operando aqui no Brasil, né? Principalmente no estado de Minas Gerais. Mas a gente podia ter muito mais que isso, né? Isso, se a gente pensar, principalmente no Nordeste, né? A gente sabe que é uma região, principalmente no sertão, é onde tem uma incidência, né, de raios solares muito grande. Então, imagina como não poderia gerar energia lá, né? Isso sem contar a participação de tantas residências que tem no Brasil, né? E empresas também que poderiam ter o teto solar, né? Vamos falar assim, que poderia ser um pouco uma ajuda, né? Até por essa questão da falta, né, de abastecimento em alguns lugares, né? Então, isso ajudaria não só o bolso de cada um de nós, né, como também o país, porque
teria menos demanda de energia elétrica de uma forma geral, né? Claro que ainda teria, mas diminuiria um pouco, então facilitaria, né? Ajudaria um pouco nesse problema. Agora eu vou falar de outros dois modos que a gente tem, que tem um potencial absurdo aqui no país, só que a gente não usa. Mas também que eles estão em desenvolvimento ainda, então eles não são tão atrativos de serem usados ainda. Então faz sentido que a gente não use. Que são o maremotriz e o ondometriz, motriz. Eu tô falando errado isso. É maremotriz e ondomotriz, cara. Ondomotriz. Caramba. Tem uma estimativa aí que diz que a gente teria aproximadamente 8.000 quilômetros de costa que seriam possíveis locais de instalação desses dois tipos de geração de energia, né? Explicando um pouco bem por cima, assim, uma coisa, eu tô deixando aqui no link da descrição alguns links que falam um pouco sobre cada um desses modais, né? Algumas coisas importantes a serem faladas. Então, um desses explica um pouco melhor como funciona tanto uma maremotriz quanto o ondomotriz. Agora acertei. Mas vamos lá. Eles aproveitam tanto o fluxo das marés, maremotriz, quanto o movimento das ondas, o ondomotriz, para gerar energia, né? Ele movimenta lá o gerador e acaba... É igual a todos os outros, só que cada um com o seu tipo, né, de movimentação. E a gente poderia, com esses 8.000 quilômetros de costa, a gente poderia gerar até 87 gigawatts. Então é bastante coisa e ajudaria bastante o país, né? Até porque seria pelo país inteiro, né? Então distribuiria bem essa energia também. Isso é um ponto a se levar em conta. A gente tem uma usina desses modais em Pecém, no Ceará. Só que ele ainda está. É um projeto, né, que foi construído alguns anos atrás, junto com a Federal do Rio de Janeiro, que é para desenvolver justamente a pesquisa, né, em torno dessa área. Né? Então, a gente teve alguns problemas, ela foi paralisada por um tempo, mas ela já está voltando, está continuando a ter a sua produção ali. Né? Mas não é ainda grande coisa, infelizmente. E a questão, como eu já falei, como está em desenvolvimento ainda, ela requer muito investimento. Então não é uma coisa muito legal. Né? Não é uma coisa fácil, porque precisa de muito investimento e ainda não gera tanto quanto poderia, e etc. Né? Mas é um caminho a gente se pensar. Talvez daqui a alguns anos, conforme for se desenvolvendo, em alguns lugares vai começar a usar mais. Né? Então pode ser que em alguns anos comece a ficar mais atrativo e a gente possa começar a ver no nosso litoral algumas usinas desse tipo. E agora vamos lá. O modal geotérmico. Por que que a gente não consegue? E o que é ele primeiro, né? O modal geotérmico, pelo nome, né? Talvez vocês já tenham se ligado. Térmico é temperatura, geo, terra, né? Então, a grosso modo, né? Vamos falar assim. Ele usa a temperatura que vem do centro da Terra. Né? Então, por exemplo, onde tem muito geyser, é mais ou menos isso, né? A gente não tem vulcão no Brasil. Então é basicamente por isso. Porque a formação geomorfológica do Brasil ela é contrária a esse tipo de coisa. Né? É uma formação antiga. Né? Então a gente não tem, como por exemplo os Andes, né? Não tem os Alpes, né? Que são formações modernas. Né? Então que geralmente onde tem vulcão é porque é uma formação moderna. A placa aqui, como a gente está no meio da placa também, né? São formações antigas, então a gente não tem vulcões. Né? Mas a gente, se alguém for esperto, vai lembrar de Caldas Novas ou Poços de Caldas, né? Duas cidades que a gente tem aqui no Brasil que tem essa questão, até termas. Né? O problema é que, justamente como eu falei, por ser uma formação antiga, o que a gente tem aqui é muito profundo, né? E não é tão quente. Então, inviabiliza o uso dessa água quente, vamos dizer assim, para geração de energia, né? Não é viável. Então, o uso que tem é para o que tem mesmo, que já acontece, que é do lazer, né? Para fazer as termas, né? Que os parques aquáticos, essas coisas, que é o que se faz hoje em dia mesmo, e é o que tem, né? Então, é por isso mesmo que esse é o descartado, né? A gente não tem como usar e não tem potencial nenhum no Brasil, tá? Mas vamos lá. Qual que é o grande problema? Qual que é a grande questão com a energia elétrica aqui no Brasil?
além do simples fato de que a gente precisa de energia aqui, né, para o nosso bem-estar, né, para usar o computador, uma luz, celular, essas coisas, a energia é básica para o funcionamento das indústrias, das empresas e cada vez mais da agricultura também, né? Principalmente com todas as tecnologias agrícolas que estão sendo desenvolvidas, né, e tudo mais. Então, de uma forma bem geral, né, resumido bastante, sem energia, sem economia. Então, é muito fácil de entender essa parte, né? Mas, se a gente for analisar um pouco mais a fundo, é um pouco até assustador. Ó, imagina você ficar na sua casa 10 dias sem energia elétrica. É uma coisa bem ruim já, né? Vamos pensar a comida estragando na geladeira, a gente sem conseguir se comunicar porque está sem energia celular e sem o computador também, sem TV, sem nada, né? A gente sem banho quente. Hoje a gente é extremamente dependente. Mas agora imagina aquelas multinacionais, aquelas grandes empresas, os bancos. Imagina 10 dias o servidor desligado. Meu, é um impacto muito grande para a economia ficar sem energia, né? Então, um blackout, né? Imagina, eu não sei se tem alguém aqui do Amapá, né? Mas assistindo, mas imagina a situação desse pessoal. Ficou 3 semanas sem energia elétrica. Hoje é impensável, né? Principalmente quem mora nos grandes centros urbanos, é uma coisa impensável. Não dá pra ficar 1 hora sem energia elétrica. Fica, já acaba, parece que acaba a vida, né? Então, é uma coisa bem complicada. Mas não é simplesmente esse ponto, né? Assim, quando eu estudei para fazer o vídeo lá sobre a Etiópia que eu falei, eu fiquei bem surpreendido, né? Fiquei bastante surpreso, porque até esses anos, né, como ela ainda não está concluída, né, ainda está nessa pegada, mas o uso de energia elétrica médio de um etíope é de 66 mil kilowatts, acho, por ano. Enquanto de um americano médio é de 12 milhões de kilowatts. Aí você não lembra se era kilowatts ou megawatts, mas olha a diferença, é uma discrepância absurda, né? E aqui no Brasil não seria tão distante assim dessa dos americanos não, viu? A gente deve estar na casa de vários milhões também. Então, imagina um etíope com 66 mil, né? Aí eu não vou usar a unidade de medida porque eu não lembro qual que era, mas uh, para pra pensar nisso. Eles vivem praticamente num sistema feudal ali, numa realidade, né? Camponesa ali. Então, isso define muito a pobreza do país, né? De uma forma geral, né? Ou daquela população X ou Y, né? Então, a falta de energia impede com que se desenvolvam regiões, né, ou países inteiros, né, dependendo do caso. Então, a energia ela é de extrema importância, até tanto na parte de chamar empresas, né, de criar empregos e tal, mas até na coisa básica. Você não consegue ter um equipamento mais avançado para melhorar sua produção, sua plantação ali, porque você não tem energia elétrica, né? Então, imagina viver à base de fogo, né? De vela, de esquentar coisa no fogão a lenha. Hoje em dia é muito complicado, né? Então, vocês entenderam a importância de energia elétrica, né? Então, vamos aqui voltar para o Brasil. A gente já está quase no nosso limite de energia elétrica. A partir do momento que a gente chegar nesse limite, a gente não vai conseguir crescer mais. Não vai poder ter uma empresa, uma indústria grande mais, senão não tem energia. Então, vocês entendem que a energia limita o crescimento econômico ou o potencial econômico, né? Então, esse é um grande ponto, né? Por isso que a gente precisa muito investir nessa energia, porque por causa desses dois pontos, acho que vocês entenderam. Uma que limita o crescimento e outra que se falta energia, acaba atrapalhando o funcionamento dessas empresas que já existem, né? Então, esses dois pontos são os principais. Então, por isso que está na hora de a gente começar a ampliar essa capacidade usando essas vertentes diferentes, né? Eu acho que o que a gente tinha que mais investir era o solar, né? E o eólico também, mas o solar eu vejo um pouco mais potencial. Mas em todos os possíveis, né? Menos geotérmico, porque graças a Deus aqui não tem vulcão, né? Então não é o vulcão em si que usa, tá, gente? Mas vocês entenderam, né? E um outro ponto também que é importante, que a gente não é só gerar, é distribuir também, né? Então um dos principais problemas que a gente tem até hoje também é essa questão, até porque quando foi
privatizada toda essa questão da energia elétrica no Brasil, foi só a parte da distribuição final, né? Não foi feita nem a produção e nem o cabeamento, né? Vamos dizer assim. É só a distribuição. Então, essa questão da distribuição, ela ficou bem negligenciada, né? Então, os grandes centros urbanos, tá ok, tá bem distribuído. Isso, olhe lá também, porque já está começando a ficar saturado. Mas lugares mais afastados estão negligenciados. Então, isso também é um problema que a gente teria que prestar atenção. Mas, de uma forma geral, esse é o grande gargalo econômico, gente. Esse é o grande problema da energia elétrica do Brasil. Eu acho que vocês conseguiram entender, mas se não, podem deixar suas dúvidas aqui embaixo. Eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível e o mais rápido possível também. Agora, caminhando para o encerramento já, infelizmente não estou sendo patrocinado por nenhuma empresa de painel solar, tá? Para falar isso. Mas se vocês conheceram, se algum de vocês for, pode patrocinar, tá? Mas falando sério, eu até já conversei com o pessoal aqui em casa dessa questão que quem puder, quem tiver condições, quem tiver numa situação que possa, invista em painel solar, pelo menos um pouco, alguma forma, né? Porque, como eu já expliquei antes, né? Não vou precisar repetir, mas além de facilitar o bolso, né? Gerar uma economia, tem essa questão também que é se todo mundo conseguir fazer, fazer isso, já ajuda um pouco até a sociedade como um todo, né? Nessa questão da energia elétrica, né? Porque a gente realmente está num momento que, assim, a gente ainda não está na fase vermelha ali, mas já está começando o sinal amarelo já está se acendendo, tá? Porque a questão das chuvas está ficando cada vez mais instável. A hidrelétrica, né? As hidrelétricas já estão começando a sofrer um problema com isso. Tanto aqui, eu sou de São Paulo, né? O pessoal aqui de São Paulo já tem essa noção, mas estão começando a ser afetados por isso. Então, imagina se tem um problema geral e não chove mais, se a gente cair numa seca. 80% da produção de energia a gente perdeu. Ficou sem, no caso. Então, se você não quiser ficar totalmente sem energia na sua casa, eu sugiro colocar um painel solar. É porque eu não sei se tem alguma coisa de energia eólica em miniatura, que eu acredito que não, para você pôr na sua casa. Então, eu sugiro a energia solar, tá? Como eu já falei, se você gostou desse vídeo, né, se você quer dar uma energizada no canal, já se inscreve nele, por favor, ativa o sininho, senão você não vai querer perder, né, os outros vídeos. E deixa o seu like, por favor. Como eu já expliquei no comecinho, a questão de compartilhar é muito importante. E os seus comentários também, eu valorizo muito, porque aí é o nosso contato por enquanto, né? É a única forma que a gente tem de contato, né? E todas as informações que vocês colocam, os elogios, as críticas, as sugestões eu anoto também, vale muito, para mim vale muito. E para saber também se eu estou indo no caminho certo, né? Ou o que vocês estão querendo saber, é a nossa comunicação, né, gente? Então, eu agradeço muito para quem vem contribuindo, para quem vem dando essa força e agradeço também a atenção de vocês, né? Então, obrigado para todo mundo e até o próximo vídeo, pessoal.